Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está entrando no nosso canal. E desde já, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Colégio do Discípulo. Para você que já é inscrito, para você que está entrando aí a primeira vez, ou que já entrou, mas ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu like e ative o sininho das notificações para você poder ter acesso a cada vídeo novo que a gente coloque no canal, e assim também você nos ajuda a ter nossos conteúdos compartilhados para mais pessoas, tá bom? Hoje nós vamos então falar de um assunto muito importante. Estamos aí na segunda aula do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. A revista do quarto trimestre que tem por título Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, tá bom? Hoje é a lição de número 2, essa lição que vai estar passando no dia 8 de outubro de 2023, tá bom? O título dessa lição é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus, tá bom? Tá, lá na descrição tem link, como sempre, tá? Tem um link muito bacana com dinâmicas e subsídio. Já tem lá a nova revista do quarto trimestre. Também tem um livro de apoio da nova revista, tá? Tem bastante dinâmica, subsídio de várias classes, tá bom? Também tem um link do nosso grupo no WhatsApp, o Manual da EBD, um grupo que tem edificado muitas pessoas aí com assuntos somente da Escola Bíblica Dominical. Então vai lá na descrição, tá bom? E aproveita tudo isso que tem lá, tá bom? A gente volta já já, logo após a vinheta, fazendo uma introdução da lição de número 2, tá bom? Eu te espero aí. Bom, gente, o que é missão, né? A missão nada mais é do que o ato de ser enviado, né? E quando nós olhamos da perspectiva bíblica sobre o assunto missão, quando eu leio João 3,16, eu vejo que Deus ele é o maior missionário e o primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ele envia o seu Filho para trazer salvação e redenção. E a gente vai ver isso nessa lição, tá bom? A origem da missão na natureza de Deus. O texto áureo está em Gênesis 17, versículo 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é: serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática diz que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Lá no link do Instagram, Manual da EBD, tem a leitura diária, tá bom? Você pode pegar a leitura diária de toda semana. Cada dia a gente coloca a leitura diária lá e você pode usar essa leitura diária para trabalhar a sua lição, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, o versículo de 1 a 3, e Gênesis 17, o versículo do 1 ao 8. A chamada de Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja como o chamado de Abraão engloba toda a terra. E Gênesis 17, do 1 ao 8, é quando Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito.
E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas sim Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Mostra como as missões transculturais nascem em Deus. Missões transculturais nós mostramos na lição 1, que é as missões para culturas, para povos, para nações diferentes. Implica na interação com todos os grupos étnicos da Terra. Então veremos as missões transculturais nascendo em Deus. Quando Deus escolhe uma família, a saber, Abrão e a sua família, para que por meio dessa família ele pudesse alcançar todas as nações da Terra. Assim, após a família de Abrão, por Israel veio, e de Israel veio Jesus, e até os nossos dias, a igreja, e até Jesus voltar pela igreja, Deus é o maior e o primeiro missionário. A natureza de Deus é uma natureza missionária. E o tópico 1 fala sobre a natureza missionária de Deus. O subtópico 1 fala a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, em Gênesis 12, de 1 ao 3, que nós lemos. O subtópico 2 fala sobre a missão como atividade de Deus no mundo. E o subtópico 3 fala sobre o nosso modelo missionário. A ordem de Deus a Abrão é: sai-te da tua terra. Expressa bem a incumbência de ser ordenado, enviado. Isso é missão. Deus ordena que Abraão vá para um lugar que a princípio ele não conhecia, conforme o autor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A ordem vem junto com uma promessa. Gênesis 2, versículo 3, na parte B: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo revela que essa bênção que alcançaria os confins da terra é o Evangelho revelado em Cristo, que é descendente legítimo de Abraão. Quando nós vamos para Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8, no versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade, que é Cristo. Então, a missão de Abraão era Deus providenciando a salvação para o mundo inteiro. Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e 5, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então os planos de Deus nunca se prendeu a uma nação, a Israel apenas. Deus, ele mostra no seu caráter, na sua natureza, a natureza das missões transculturais. A missão transcultural nasce no coração de Deus. Então, missões é uma atividade constante de Deus no mundo. Vemos isso em toda a Bíblia, começando do Antigo Testamento. Deus envia Abraão a uma terra distante
para que por ele todas as famílias da terra fossem alcançadas. Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito e, através desse povo, formar uma nação. A partir dessa nação, chamada Israel, Deus envia o seu Filho para que pelo seu Filho viesse a salvação ao mundo. Então, o foco de Deus sempre foi alcançar o mundo através da nação de Israel. Tudo isso começa no chamado de Abraão. O comentarista, ele cita o fato de Deus trocar o nome de Abrão para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 5. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de uma multidão, mostrando que essa aliança transcendia ao cumprimento geográfico da promessa. Isso é missão transcultural. Mostra o caráter missionário de Deus. Por isso Deus é o nosso modelo missionário. Nós temos grandes missionários na história. Nós temos grandes missionários na Bíblia, que merecem nossa atenção, nossa admiração e, claro, que devem nos inspirar. Mas o nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada desde o Antigo Testamento. Isaías 55, versículo 4, por exemplo, Deus diz assim: eis que eu o dei como testemunhos aos povos, como príncipe a governador de povos. Então, o foco de Deus sempre foi povos, etnias, nações, confins da terra. O tópico 2 fala do amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Subtópico 1 fala do amor de Deus, o subtópico 2 a redenção no Antigo Testamento e o subtópico 3 fala da redenção no Novo Testamento. Em 1 João capítulo 4, no versículo 8, diz que Deus é amor. Deus ele não simplesmente ama, mas Deus ele é amor. Amor faz parte da sua essência, da sua natureza. E uma forma como esse amor é demonstrado ao homem está no seu relacionamento com todos os homens, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Deuteronômio capítulo 33, versículo 3, por exemplo, diz assim: na verdade, ama os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá as tuas palavras. Esse amor também é notável na escolha de Deus por Israel. E como Deus se relaciona com esse povo através de aliança, que mesmo quebrada por eles, são renovadas pela misericórdia e a benignidade de Deus. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o ama e guardam seus mandamentos. Esse amor se revela a todas as criaturas de modo amplificado no Novo Testamento. Por exemplo, João 3,16, Jesus ele mostra como esse amor é amplificado e ele é afirmado no Novo Testamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus sempre esteve focado em todo o mundo, em todo o globo, em toda a terra, e não somente a uma nação. O amor de Deus é a base de todo o plano de redenção. Redenção significa pagar pela liberdade de um escravo por um preço chamado redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica de salvação. A redenção no Antigo Testamento está associada à vida familiar, social e nacional de Israel. O pastor Wagner Gabi, ele cita 4 aspectos desse conceito de redenção no Antigo Testamento. Primeiro, o resgate para a libertação de um escravo, Levítico 25, do 48 ao 55. A recuperação de um campo, Levíticos 26, 23 ao 34. O resgate de um macho primogênito, em Êxodo 13, versículo 12 ao 16. E o resgate de alguém que seria condenado à morte, Êxodo 21, do versículo 28 ao versículo 36.
E a Bíblia mostra o próprio Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Ele cita dois casos distintos. Por exemplo, quando o anjo livra Jacó e quando o próprio Deus livra Israel da servidão do Egito. Êxodo 6,6, o próprio Deus diz: eu vos resgatei com braço estendido. Esse é o conceito de redenção no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é uma atividade divina por meio de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus ele pagou ao Pai o preço do resgate para a remissão do pecador. E isso foi feito na cruz. Tito capítulo 2, versículo 14. O qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. Hebreus 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz que não foi com ouro, nem com prata, nem com qualquer outra coisa corruptível que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, essa obra redentora oferecida à humanidade, ela é pela cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e ela será totalmente completa e consumada na segunda vinda de Cristo, quando nós formos glorificados. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, a conclusão da obra redentora é a glorificação do crente. O plano da redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. E o tópico 3 fala sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão. O subtópico 1 fala de um Deus missionário. O subtópico 2 fala da escolha de Israel e sua missão. E o subtópico 3 fala da escolha da igreja. De fato, como nós já estamos vendo, Deus ele é um Deus missionário. O Deus de Israel, na verdade, ele é o Deus das nações. E sempre foi desde o Antigo Testamento. Deus ele não se preocupa apenas com uma nação. Deus sempre teve um plano para todas as nações. O comentarista pastor Wagner Gabi, ele destaca 3 casos distintos aonde o plano de Deus envolve todas as nações. O primeiro caso é na queda do homem. Em Gênesis 3,15, Deus diz para a serpente: e porém inimizade a esta semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, mostrando a redenção para a humanidade através da semente da mulher. O segundo caso distinto aonde o plano de Deus envolve as nações é no dilúvio, por exemplo, aonde Deus ele tem um plano para salvar toda a humanidade. Nós vemos também a eleição de um povo para abençoar todos os povos depois da Torre de Babel. O interessante aqui é que no dilúvio era apenas um continente, que a geografia chama de Pangeia. Quando chega na Torre de Babel, é espalhado as nações e as línguas. Então aqui nós já temos nações, povos e etnias diferentes.
E Deus mostra o seu plano para socorrer estas nações. Então, o propósito de Deus sempre foi alcançar o mundo, se relacionar com o mundo. E por meio de Abraão, o Deus missionário traçou um plano para salvar todos os povos. É por isso que ele diz: a partir de ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se daria através da descendência de Abraão, da qual viria a se formar a nação de Israel, um povo especial, escolhido por Deus como plano para redimir toda a humanidade. Israel não seria a única nação alcançada por Deus, mas seria um modelo para as outras nações do mundo. De Israel sairia o Messias para vir a redenção a todo mundo. Mas como modelo missionário para as outras nações, Israel fracassou. Como modelo de santidade para atrair as demais nações, Israel fracassou. Então, da nação de Israel, Deus enviou seu filho para trazer a luz aos gentios e cumprir a promessa feita a Abraão de abençoar todas as nações da terra. Jesus veio de Israel e a igreja veio de Jesus para cumprir esse propósito, escolhendo assim a igreja. Êxodo 19, 6, Deus mostra o propósito missionário de Israel e ele diz: e vós sereis reino sacerdotal, o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, quando nós vemos no Novo Testamento, 1 de Pedro 2,9, falando da igreja, Pedro escreve: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Pedro diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo sacerdotal, eleito, adquirido para anunciar essa mensagem que Israel fracassou, é a igreja. Por isso que Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo em Mateus 5, 13 e 14. Aonde Israel fracassou, nós precisamos prevalecer. Precisamos evangelizar o mundo. O fracasso intercultural de Israel deve ser vencido pelo sucesso das missões transculturais através da igreja. Resumindo, a igreja é resultado de missões, e missões precisa ser o resultado da igreja. Como conclusão, nós vemos a natureza missionária de Deus em toda a Bíblia, começando pelo Antigo Testamento. E como, através de uma família, Deus planejou a redenção para toda a humanidade. Isso revela o plano redentor de Deus e como esse plano ainda está em funcionamento no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. Como João 3,16 eu citei 2 vezes e repito: Deus amou todo o mundo e deu seu único Filho, para que esse mundo todo, se crê, não venha a perecer. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens venham se salvar. Deus não tem um grupo distinto que ele quer levar para o céu e um grupo para ir para o inferno. Deus não predestina ninguém à queda, à morte, ao inferno. Deus conta com a igreja para salvar a humanidade. E Paulo diz a Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos venham a ser salvos. Então que nós possamos lembrar de missões, falar de missões e principalmente fazer missões. Repito e termino dizendo: a igreja é resultado de missões e missões precisa ser o resultado da igreja. Querido, eu espero ter lhe ajudado com esse vídeo
E espero você nos próximos vídeos.